Deus é bom o tempo todo, né? E o tempo todo Ele é muito bom para conosco, independente de quem nós somos ou do que nós fazemos. Vamos compartilhar a palavra num texto inicial que se encontra em João, no capítulo 17. Eu estou joanino os últimos domingos, né? Eu estou procurando alcançar a autoestima do João, o discípulo amado. João 17. Você pega João 17, depois a gente vai dar uma passeada, tá bom? Amém? João 17, nós vamos ler a partir do verso 14. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Essa é apenas uma parte da oração do apóstolo João, né? O apóstolo João aqui descrevendo a oração de Jesus. Jesus, ele ora pelos discípulos, ele ora por ele e ele ora por aqueles que haverão de se achegar a ele, aqueles que serão chamados de nós, né? Aqueles que virão muito, muito tempo depois. Então, quando nós lemos esta passagem, uma coisa que salta aos nossos olhos, né? Eles não são do mundo, como eu também não sou. E a minha oração não é que o Senhor tire eles do mundo, mas que os proteja do maligno. E aí eu fiquei pensando, né? Esse é um desafio para todos nós. Você já pensou no desafio de você estar no mundo, mas não ser do mundo? Você está vivendo num lugar, mas você não é daquele lugar. Você está vivendo num lugar que tem uma cultura, que tem costumes, que tem valores e que tem princípios que são diferentes do mundo para o qual você está indo. Mas você tem que viver neste mundo por enquanto. É esse o desafio que Jesus nos dá. De estar no mundo, mas não ser do mundo. E aí você fala assim, então eu não tenho que me preocupar com nada daqui? Calma, não é assim. O que Jesus está querendo dizer é que você não deve permitir ser corrompido pelo sistema maligno deste mundo, pelos princípios e valores deste mundo. Porque, por exemplo, se eu for entender isso ao pé da letra, tem pobre, problema dele, que é pobre, que está miserável, que está morando na rua, não tem casa, problema dele, está morando, entendeu? Aí, se eu for entender ou ler este texto ao pé da letra, eu não sou do mundo, eu não sou daqui, então eu não tenho que me preocupar com nada daqui. Não é isso que Jesus está dizendo. Nós fazemos parte deste mundo, mas nós não somos. Os nossos princípios e valores, a nossa identidade, ela não se encontra neste mundo. E aí, a gente às vezes fica, né, poxa, mas como assim? Estar no mundo, mas não ser do mundo? Essa questão de princípios e valores, é um problema muitas vezes para um monte de gente que está dentro da igreja. Porque a pessoa não sabe como ela aplica na vida dela o que ela ouviu no domingo. Ela ouve uma palavra no domingo e fala, nossa, que palavra linda, que palavra maravilhosa, foi uma bênção, foi uma maravilha. E aí na segunda-feira ela não sabe mais o que ela faz com aquela palavra que ela ouviu no domingo. E aí parece muitas vezes que quando nós ministramos a palavra, é como se fosse uma história linda, né? Aquelas histórias de filme, de ficção, que é muito legal quando a gente vê, quando a gente ouve ali, que a gente até chora assistindo os filmes às vezes, né? Dependendo da história em si, mas é só uma história. Isso não é vida real.
parece, né, na cabeça de muita gente que isso que a gente leu aqui não é a vida real. E na realidade é, sim. O problema é que nós entendemos as Escrituras como se fosse uma ficção. E às vezes assistimos filmes que são ficção como se fosse a vida real. E muitas vezes um filme, uma série da Netflix, da Amazon Prime ou de qualquer outro desses sistemas de streaming tocam mais a nossa vida, o nosso coração, do que a própria palavra. Então, tentando fazer um exercício para tornar um pouco mais claro essa palavra de Jesus, quando ele diz, olha, eu não sou do mundo, como eles também não são. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livre do maligno. Como que a gente entende isso? À medida que ele diz que, olha, eu lhes dei o que? A minha palavra. Eu dei a palavra do Senhor a eles. Para quê? Para que eles sejam santificados, separados, consagrados para o Senhor num mundo que é maligno. Num mundo que tem um sistema perverso. Num mundo que quer ver o circo pegar fogo. E você dentro dele. Então como é que a gente vive esse evangelho de santidade? Essa mensagem que ele fala de verdade, de santidade, para nos separar, para nos consagrar, de forma que eu esteja no mundo, mas não faça parte deste mundo, né? Nós temos um exemplo do que não fazer, que o apóstolo Pedro nos dá. Lá em Gálatas, no capítulo 2, quando está havendo ali um grande movimento de conversão de gregos, né, ao Evangelho, e aí o Pedro era judeu. Quando chegam os gregos para o lugar de reunião, o Pedro faz o quê? Ele chega junto, se faz de judeu, de grego, e aí ele começa a conversar e acolhe todo mundo e tal. Mas quando chega o pessoal que é judeu, aí ele começa a falar mal dos gregos. E o que acontece? Bem, quando eu estou com os gregos que não tem judeu, então eu uso uma máscara, né? Faço ali um meio campo, tá, uma conversinha fiada. Mas quando os judeus que são da minha raça chegam, aí eu desprezo os gregos. Aí eu trato mal, ou distrato, ou trato com indiferença, começo a fazer algumas acusações. Depois você lê, está lá no capítulo 2 de Gálatas. Aí o que acontece? O Paulo chega e vê isso. Aí o Paulo fica cagota, né? Ele fica nervoso, fala, você está de palhaçada, né? Chama o Pedrão ali e dá uma dura nele na frente de todo mundo. Se você é judeu, você é judeu. A lei é para o judeu, não é para o grego. Então você não tem que querer que o grego faça o que é coisa de judeu. E você não tem que, numa hora você é uma coisa, noutra hora você é outra coisa. Não é assim. Você é o que você é, independente do lugar onde você esteja. Então Pedro dá um exemplo do que nós não devemos fazer. Eu não devo ser uma pessoa em casa, uma outra pessoa na igreja, uma outra pessoa lá no meu trabalho, porque uma hora esse monte de identidade vão se chocar. Vai dar ruim uma hora dessa aí. Pessoas, você chega na igreja, você esquece que você está na igreja e você age igual lá no trabalho. Aí você começa a falar uns palavrão, um negócio meio louco. Aí o irmão olha e fala, misericórdia, irmão, que é isso? Aí, esqueci, é a máscara errada. Né? Aí ele volta, não, eu sou santo. Né? Desculpa, é que eu estava com a máscara errada no outro lugar. Então Pedro mostra o que a gente não deve fazer. Mas para ficar algo mais claro, mais profundo do que nós devemos fazer, aí a gente vai passear lá no Antigo Testamento. Vamos lá para o Daniel. O livro de Daniel. Daniel, do capítulo 1 até o 6, ele vai contar sobre narrativas, histórias. As histórias de algumas pessoas que viviam e conviviam. E do 7 em diante, ele vai falar sobre as visões que Daniel teve e as revelações que ele fez sobre os significados daqueles sonhos que aconteceram, daquelas visões. Para nós, muitas vezes, é um negócio muito
complicado, difícil fazer a leitura, porque Daniel ele é um livro muito difícil, principalmente quando diz respeito a essas questões de visões futuras que ele teve, né? O Daniel, ele tá difícil de achar, hein, irmão? Tem que treinar mais leitura bíblica, hein? Misericórdia, Jesus. Daniel tá perdido no meio das escrituras. O Daniel, ele vivia no Daniel, a gente vai falar um pouco, não tenho como fazer uma leitura do que a gente vai ler, né? Eu vou pegar alguns pontos para a gente entender como que é estar no mundo sem ser do mundo, tá bom? E aí depois você faz uma leitura completa lá na sua casa. Aí você treina lá, quanto tempo eu levo para encontrar o livro de Daniel na Bíblia? Aí você fecha, aí marca o tempo, aí você vai procurar Daniel. Aí depois você achou, fecha de novo, marca de novo e vai procurar, até você ficar bom para encontrar o livro da Bíblia. Se eu mandar achar Sofonias e Naum aqui, ferrou, né? A gente só vai pregar semana que vem. Então, o Daniel, imagina o seguinte, você é um adolescente, morando num palácio, vivendo na nobreza, numa família real, tudo tranquilo, tudo, né, sossegado, você fazendo planos para o seu futuro enquanto adolescente, pensando, poxa, né, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar isso aqui da Torá, eu vou conduzir muitas coisas e tal. Tem vários e vários planos na cabeça de um adolescente, principalmente um adolescente da burguesia, um adolescente de uma sociedade rica, né, que fazia parte, morava num palácio, que era servido por muita gente. Esse era o Daniel. Não só ele, mas também os amigos dele, né, faziam parte, aquela amizade ali, aquele grupo, vivia dessa forma. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Judá foi invadida por Nabucodonosor, foi tudo destruído, o templo foi destruído, o templo foi colocado abaixo. E aí, o que eles fizeram? Os babilônicos levaram como reféns, como escravos para a Babilônia, principalmente os líderes de Judá. Aqueles que moravam no palácio, de famílias ricas, pessoas inteligentes, pessoas bonitas, pessoas que eram de influência ali naquela sociedade que foi destruída. Então, do dia para a noite, a realidade daquele adolescente mudou. Num dia ele era servido, ele vivia no palácio, como alguém que tinha grandes perspectivas de vida. No dia seguinte, Judá estava destruído, o templo foi destruído, sua família, alguns foram mortos e outros foram levados como escravos para a Babilônia. E os babilônios eram extremamente violentos. No tempo em que isso aconteceu, nós tínhamos 3 grandes profetas: Ezequiel, Jeremias, 3 não, 2, né? 2 grandes e um pequeno. Não porque Daniel fosse pequeno, mas porque ele escreveu um pouco menos do que os outros. Mas viveram na mesma época ali, Ezequiel, Jeremias e Daniel. A diferença entre Jeremias e o Ezequiel e o Daniel é porque o Daniel foi levado, mas ele foi separado para viver no templo. Não no templo, no palácio. No palácio babilônico, para ser um escravo que ia servir lá o palácio, o Nabucodonosor e a realeza. Enquanto Jeremias e Ezequiel, não, eles ficavam lá nos campos de trabalho, na escravidão mesmo, comendo o pão que o capiroto amassou. O negócio ali estava feio. Quando nós observamos o Nabucodonosor, aí a partir do verso 4 do capítulo 1, ele diz: escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio. Olha só quantos requisitos, né? Não é qualquer um. Até para ser escravo lá você tinha que ter um monte de requisito.
Entendeu? Ah, eu estou com uma vaga aqui para ser aberta, estou com uma vaga para escravo do palácio. Aí, quais são os requisitos para ser escravo no palácio de Nabucodonosor? Olha, você tem que ser uma pessoa saudável, né? Não pode ter, né? Não pode fumar, não pode beber, né? Saudável, tem que fazer exercício físico, boa aparência, tem que cuidar bem da pele, do cabelo, tem que estar, né? No jeito, boa aparência. Tem que ser uma pessoa muito bem instruída nas diversas áreas do conhecimento, né? Astrologia, numerologia, que são coisas da época, as leis de Judá, de onde você veio, as leis dos israelitas, e também ser instruído em outras leis, os persas, os gregos, os babilônios, tem que ser instruído nessas coisas, tem que conhecer. Tem que ter bom senso, não pode ser um cara, né, maluco, que faz o que dá na telha, não. Você tem que ser uma pessoa sensata, equilibrada, ter bom senso, falar bem, né? Tem que saber servir. Não é qualquer um que sabe servir, mas tem que saber servir. Isso tudo são os requisitos. Você olha lá a vaga de emprego, né? Você tem que ter esses requisitos para ser separado, porque em seguida ele fala assim, ó, se você está dentro desses requisitos, ok. Qual é o seguinte passo? Ensine os jovens a língua e a literatura babilônica. Ou seja, você vai para a faculdade primeiro. Eu tenho uma vaga de trabalho, lá no palácio. Mas antes, você tem que ter tudo isso para passar por um treinamento na minha faculdade, para só depois você poder me servir. Ok? E o treinamento dura 3 anos. 3 anos. Para você aprender a literatura e a língua babilônica, são 3 anos. E só depois de tudo isso que você vai... Se você olha um negócio desse hoje, fala, para ser presidente aonde esse negócio? Né? Ser gerente, ser dono de empresa, porque tudo que ele pede aqui são características altas. Não é? Isso aqui é para você ser escravo no palácio. Entendeu? E aí depois, isso você ainda precisa ter para poder ir para a faculdade. O processo seletivo, o vestibular da faculdade, para você fazer, você já tem que ter isso. Tenho, beleza. Então agora você vai ser matriculado lá na faculdade para aprender a língua e a literatura babilônica. Lá no final do verso 5 ele vai dizer que os rapazes, né? Ah não, peraí, tem mais. O verso 5 diz, o rei determinou que recebessem suas próprias... O rei determinou que recebessem da sua própria cozinha uma porção diária de alimento e vinho. E os rapazes seriam treinados durante 3 anos, e só depois disso eles passariam a servir o rei. Então você tem essas características, passou no vestibular, agora você vai fazer 3 anos de literatura e língua babilônica. E aí você tem a estadia, você vai sair lá dos lugares onde você estava lá com Ezequiel e com Jeremias, lá nos campos de trabalho forçado, e você vai ser separado para ficar no palácio. E aí no palácio você vai receber a melhor comida e o melhor vinho, enquanto você estiver ali estudando, nesse período de 3 anos. Nesse interim você tem ali alguns rapazes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, adolescentes que foram retirados lá de Judá, da família real, e foram separados para passar esse vestibular de 3 anos. E a primeira coisa que eles fizeram, quando eles entraram na faculdade ali da Babilônia, foi mudar o nome deles. A sua identidade aqui, você não vai rolar a sua identidade. Por quê? Porque você é escravo. Então a gente começa mudando o seu nome. O Daniel passou a se chamar Beltesazar. Daniel quer dizer, Deus é o meu juiz. Beltesazar quer dizer, Bel protege a sua vida. Bel faz referência a um deus babilônico chamado Marduk. O Ananias passou a se chamar Sadraque.
Ananias quer dizer Javé é gracioso. Sadraque, o comando de Aku. Aku é um deus sumério. Misael passou a se chamar Mesaque. Misael, quem é como Deus? Mesaque, quem é como Aku? Que é o deus sumério. Azarias, Javé ajudou. Abednego, servo daquele que brilha, deus babilônico. Então, quando eles chegaram nesse período da faculdade, a primeira coisa que fizeram foi acabar com a identidade deles. Olha, como é que é o seu nome? Ah, é tanto. Não, esse nome não é bom. Vou te dar um outro nome. Porque o nome, quando nós vemos o nome no Antigo Testamento, ele representa a personalidade daquela pessoa. Os nomes estão ligados muitas vezes à própria história da pessoa. No caso de Daniel, Deus é o meu juiz. E aí eles falam, não, Deus não é seu juiz aqui, não. Aqui, Bel é quem protege a sua vida. É o Deus Marduk. E a cada um deles, eles disseram, aqui você vai perder a sua identidade. Você era lá na sua casa, aqui não. Aqui é uma faculdade diferente, com outros costumes, com uma outra cultura. E você deve se converter, Você deve mudar, abrir mão da forma como você vivia lá, para viver de uma forma diferente aqui na nossa faculdade. Aí em seguida disso, verso 8, Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Aqui já começa a primeira questão, irmãos. Como é que a gente está no mundo, mas não é do mundo? Daniel e seus amigos, eles tiveram uma educação, eles receberam valores e princípios que diziam respeito a um relacionamento com um Deus todo-poderoso, Criador de tudo e de todos, um Deus que havia dado vários livramentos. E eles conheceram esse Deus através dos seus pais, através da sua comunidade. E neles foi impregnado, foi enraizado o culto a Deus, foi enraizado um relacionamento com Deus, foi ensinado a eles, olha, quem é o seu juiz? Deus é o seu juiz. Quem é bom na sua vida? Yahvé. Yahvé é bom para mim. Quem é um Deus gracioso? Yahvé. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Quem é que te ajuda em todos os momentos? Yahvé. É Ele quem me ajuda em todos os momentos. E isso foi ensinado, foi instruído, foi colocado no coração, na alma desses adolescentes. Quando eles chegam na faculdade babilônica, eles olham ali e falam assim, pega aqueles meninos ali que eles têm uma carinha boa, parecem ser bem instruídos e tudo mais, traz eles para cá que a gente vai ensinar eles como que eles vão servir a nós. Mudam o nome deles. Mudam o que vocês vão comer, o que vocês vão beber. O costume e a cultura aqui é outra. E aí Daniel já falou, opa, peraí. Vamos devagar. Nós não vamos nos contaminar com a comida ou com o vinho ou com os costumes que vocês têm aqui. E aí ele fala para um dos escravos que ficou responsável da alimentação deles, olha, nós temos a nossa própria alimentação. Nós vivíamos de uma determinada forma lá, quando vivíamos em Judá. E nós queremos continuar dessa mesma forma aqui. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E aí ele fala para o cara, traz para nós legumes, tal, algumas coisas. E Daniel passa para ele o que o escravo deveria trazer para que eles pudessem se alimentar. Aí o escravo fica morrendo de medo, Ele fala, essa galera que veio para cá, os caras vão comer picanha, vão tomar vinho, vai ter churrascada todo dia. Os caras vão comer do bom e do melhor aqui. E vocês estão querendo comer só legumes e água. Daqui 10 dias vocês estão mortos. Aí o Daniel falou, não, faz um teste. Daqui 10 dias você vem e vê como é que a gente está e compara.
Compara como nós estamos e como eles estão. E foram 10 dias nesse negócio. Por que Daniel decide não se contaminar? Provavelmente, né, as escrituras aqui elas não trazem escrito para a gente, mas a gente pode deduzir o tipo de comida que eles comiam, que eram servidos ali para os escravos. Eram, de repente, carnes oferecidas a ídolos, eram carnes com sangue, coisas que são proibidas na lei judaica, carne de porco, tudo, os caras estão comendo picanha, estão comendo feijoada, estão enchendo o caneco de vinho. E aí o Daniel e os amigos falam, não, a gente quer só uns legumezinhos salteados na manteiga e um copinho d'água, tá ótimo pra gente, é o suficiente. Por quê? Porque a gente nós não vamos seguir os mesmos costumes que vocês têm aqui, porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. E um dia nós voltaremos para o nosso lugar. Porque o povo de Israel foi levado como escravo e havia a profecia de que eles ficariam ali por 70 anos. Desses 70 anos, Daniel viveu 66 anos no palácio como escravo. A maior parte da vida dele, ele viveu lá no palácio como escravo. Nós temos aí alguns capítulos apenas, que falam alguns momentos. Você acha que isso aqui durou 66 anos? Não. Isso aqui foi só uma pincelada do que ele viveu naqueles 66 anos. Quantos desafios ele não enfrentou? Quantas vezes ele não foi confrontado ali? Mas já no início ele já tomou uma decisão. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E eu ainda vou voltar para o lugar de onde eu vim. E eu não vou me contaminar fazendo o que vocês fazem. 10 dias depois, era absurda a comparação entre Daniel e seus amigos e os outros que estavam ali. E que passaram os 10 dias comendo picanha, churrasco e vinho. E o Daniel e os amigos só comendo legumes salteados ali com um copo d'água todo dia. Eles estavam saudáveis, estavam bonitos, estavam fortes, mais fortes, saudáveis e bonitos do que aqueles que estavam comendo as melhores comidas que eram oferecidas e tomando os melhores vinhos. E quando o escravo viu aquilo, ele falou, rapaz, que danado esses meninos, né? Os caras só comeram legumes ali, legumes e água e tal. Estão muito mais sadios do que os outros. E aí quando a gente observa a palavra, o verso 15, os passados os 10 dias, eles estavam pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que os outros rapazes. Aí depois disso o assistente só trazia legumes em vez de comida. E vinho, e vinho e outras coisas eram servidas para os outros. Depois dos 10 dias ele falou, não rapaz, vocês vão ficar aqui 3 anos... É 3 anos de legumes e água para vocês. Tem gente que nem ia gostar, né? O povo ia falar, rapaz, mas 3 anos de comendo legumes e tomando água? Você imagina, você passa 3 anos comendo legumes e tomando água. E os caras passam 3 anos comendo feijoada, picanha e tomando vinho, todo dia. Todo dia. Aí é uma questão de saúde, não é questão de, isso é mais gostoso do que o outro. Lembra que a semana passada eu falei para vocês, né? Imagina você comer sem engordar. Vocês falaram que era muito bom, beleza. Mas o fato de eu comer sem engordar não quer dizer que eu seja saudável. Entendeu? Da mesma forma aqui, foram 3 anos que eles só se alimentaram daquilo. Porque foi uma decisão que eles tomaram. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Depois disso... Nós vemos aí no verso 17, olha o que acontece com alguém que assume um compromisso com Deus. Não importa onde eu estou, importa quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu não sou Beltesazar, eu sou Daniel. Eu não sou Sadraque, eu sou Ananias. Eu não sou Mesaque, eu sou Misael. Eu não sou Abednego, eu sou Azarias. Eu sei quem eu sou. E eu sei o lugar onde eu estou, e aonde eu estou não representa quem eu sou. Que é o que Jesus estava dizendo lá naquela oração. Eles estão no mundo, mas não são do mundo.
Eu peço que o Senhor não o tire do mundo, mas que os livre do maligno. E muitas vezes o maligno, irmão, é você ceder à pressão dos outros. Imagina quantos adolescentes, quantos jovens vão para as faculdades, e aí o jovem tem aquela, poxa, eu vou orar, né? Eu não colo. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que me capacita a estudar, que me dá inteligência, conhecimento, eu vou estudar, eu vou me esforçar para isso. E aí você vê o povo tudo colando e você é o trouxa, né? Olha lá o trouxa do crente que não cola. Né? Aí tá lá nas rodinhas, lá os caras falando numa linguagem vulgar, fazendo piadinha suja. Você fala, não, esse ambiente aqui, né? Ah, mas dá licença, ó. Ó o beato lá, né? A beata. Ó o crentinho. Ó o Jesusinho ali. Ó o cristãozinho. Aí começam, né? As diminuições começam, os bullings, né? Porque hoje a gente chama de bullying. Não, quando eu era pequeno não tinha esse negócio de bullying, não. Né? Era esse negócio que a gente resolvia de outro jeito. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem Jesus no coração. Mas quando a gente olha isso aqui, irmãos, e existia um problema nessa época. Eu tinha sonhos, eu tinha expectativas, eu tinha planos para um futuro que foram destruídos. E aí eu fui para um lugar como escravo, e eu fui selecionado entre os escravos para morar dentro do palácio. Então eu não vou mais ser servido, eu vou servir. E para servir eu tenho que ralar pra caramba para poder estar habilitado para servir. Depois que eu passei desse período de faculdade, que foi o caos na minha vida, né? Aí eu vou estar habilitado para trabalhar. E hoje, quando a gente olha nas nossas faculdades, não muda muito. As nossas faculdades são lugares para destruir o cristão, muitas vezes. Porque você vem com princípios e valores estabelecidos numa família cristã, e você vai para um lugar que não é o seu, você não é de lá, mas você tem que estar lá para poder adquirir mais conhecimento da nossa sociedade, de como viver e tudo mais. Mas você não é dali, mas você precisa estar ali. E o desafio é, como é que eu vivo na faculdade, um dia de cada vez, enfrentando todas essas adversidades, que tentam mudar quem eu sou. E aí eu tenho um nome, chega lá eu perdi o nome, agora me chamam por um apelido. E às vezes tem apelidos que são terríveis. Hoje em dia, por exemplo, no tempo em que eu era adolescente, nós tínhamos vários amigos, vários apelidos, como tem hoje, mas dependendo do apelido hoje, é outra coisa, né? Por exemplo, lá na época que eu era adolescente, tinha vários amigos que a gente chamava de negão. Tinha negão que era negro e tinha negão que era loiro. O cara era loiro de olho azul, a gente chamava ele de negão. Era o apelido dele, vou fazer o quê? E tinha negros mesmo, que a gente chamava de negão, ou neguinho e tal, mas eram formas que a gente usava para se tratar. Hoje em dia não, hoje em dia já se compreende que se chamar alguém de negão você é racista, vai se abrir um processo e tudo mais, né? Negão é racismo, né? São coisas que foram sendo aprendidas. Por quê? Para nós enquanto adolescentes isso era tranquilo, era de boa, né? Hoje não, hoje a gente já tem uma mentalidade diferente, de que isso não deve acontecer. Por quê? Porque você está denegrindo a imagem do outro, e até o denegrir também é racismo, né? Você está diminuindo, negrindo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, para não ferir o outro, para não ferir a raça, não ferir preferências e outras coisas. Então hoje a gente vai para a faculdade, recebe-se N apelidos. Você já não é, dentro da faculdade, as pessoas já não te conhecem como os seus familiares, os seus irmãos da igreja conhecem. Por quê? Porque lá o pessoal resolveu te dar um apelido diferente. Mas você não é aquilo que eles dizem. Você é diferente. Você está lá, mas você não é de lá. E quando nós assumimos um compromisso de viver o Evangelho independente do lugar onde nós estamos, nós pagamos um preço. O preço às vezes da rejeição, o preço às vezes de virar chacota,
Por quê? Porque nós temos princípios e valores que são diferentes dos do mundo. Se nós resistirmos a isso, nós glorificamos a Deus, nós honramos a Deus e Deus nos honra. Olha o verso 17. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, os chefes dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, ele observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Daniel pegou uma parte do reinado de Nabucodonosor até o final. Foram 65 anos do reinado de Nabucodonosor e o 1º ano do rei Ciro. Quando Ciro assume, ele já com Neemias e um outro povo, ele permite que esse povo que viveu como escravo ali, que durou 70 anos, voltasse para Jerusalém, voltasse para Judá e reconstruísse o templo e tudo mais, e aí é uma outra história, né? Mas Daniel, ele viveu esse período todo. 66 anos, 65 anos do reinado de Nabucodonosor e 1 ano do reinado de Ciro. E não se contaminou, porque foi uma decisão que ele tomou. E aí o que a gente aprende com isso? Muitas vezes a gente fala assim, mas poxa, eu acabei cedendo por causa disso ou daquilo e daquilo outro. É uma decisão que é sua. Os princípios e valores que você tem foram dados a você por seus pais, pela sua comunidade. E você deve levar isso para a sua vida. Você deve viver esses princípios e valores que você aprende um domingo após o outro, um estudo após outro estudo, os momentos de comunhão para os lugares onde você está. Você é um cristão aqui, seja um cristão lá também. Seja um cristão na faculdade, seja um cristão na sua casa. Por quê? Porque é ali que você vai dar testemunho do Senhor. É ali que você é chamado para brilhar. É ali que o Senhor vai cumprir o propósito dele na sua vida. Se você for fiel ao Senhor, o Senhor vai ser fiel a você. E nós vimos aqui, eles se mantiveram fiéis. E eles eram 10 vezes mais inteligentes do que os sábios que moravam lá, que estudaram uma vida inteira. Magos, adivinhos e tudo mais. Deus concedeu a eles conhecimento, inteligência, sabedoria. Por quê? Porque foram fiéis ao Senhor. E aí de repente você fala assim, tá, beleza, mas eu já não estou na faculdade faz tempo, pastor, né? Beleza, isso serve para o seu trabalho também. Por quê? Eles passaram no processo seletivo, fizeram os 3 anos de faculdade ali em literatura e língua babilônica, e agora eles estavam capacitados para se tornar escravos. Danado, né? A gente estuda para ser advogado, para ser médico, para ser profissional de TI. Agora, quem que estuda para ser escravo? E é estudo pesado, irmãos. Você já tem um monte de habilidades, você tem que adquirir mais ainda para poder ser escravo. E agora que ele se tornou escravo oficial, né? Agora eu fui lá, escravo registrado em carteira. Agora ele pode servir no palácio. E aí começa o problema. Porque o mercado de trabalho também não é fácil. Cada empresa tem lá a sua cultura da empresa. Né? Nós temos uma cultura assim, assim, assim. Funciona desse jeito. E nós vemos já de cara. Eu olhei para cá porque o de lá parou. De lá eu vou longe, irmão. Lá é 9 horas ainda, naquele relógio de lá.
Aí eu olhei aqui e falei, rapaz, quanto tempo já foi, né? No capítulo 2, quando nós somos contratados numa empresa, nós temos... Você é contratado por quê? Porque existem problemas na empresa. Você precisa produzir alguma coisa, você precisa trabalhar naquela empresa porque ela necessita de mão de obra especializada, né? E os meninos agora foram capacitados para trabalhar na empresa, lá no palácio de Nabucodonosor, como escravos. E aí surgiu um problema, porque o dono da empresa, o Nabucodonosor, ele teve um sonho perturbador. Não deixou ele dormir aquela noite, ficou perturbado, acordou virado no giraia, né? Bravo pra caramba. Aí mandou chamar os sábios, os magos e tal, né? Chama todos os sábios, chama os magos aqui, chama os astrónomos, chama todo mundo aqui, porque eu tô incomodado. Eu tive um sonho essa noite que eu fiquei perturbado, não consegui dormir direito. E aí ele chama todo mundo e fala assim, ó, eu quero que você fale para mim o que eu sonhei e me diz o que significa. Já parou para pensar? Você chega na empresa, seu chefe fala assim, ó, vem aqui, eu quero que você vai me dizer o que eu sonhei ontem à noite, que não me deixou dormir. E além de me dizer o que eu sonhei, você ainda vai ter que me dizer o que significa o meu sonho. Aí você vai falar, vai se lascar, né, colega? Você está de brincadeira, você está de palhaçada. Falou, como é que eu vou saber o que você sonhou? E além de saber, ainda vou conseguir interpretar o seu... Fala pra gente o que você sonhou. Não. Você não é o mago? Você não é o sábio, o astrólogo, o inteligente, o bambambam dos negócios aqui? Então, já que você é sábio, você tem que me dizer o que eu sonhei. E vai dizer para mim o que significa. Aí, irmã, nessa hora é a hora dos caras tentar ganhar tempo. Fala, não, vamos fazer assim. Você fala uma parte do sonho, você fala... Não tem uma dica? Dá uma dica aí. Fala uma palavrinha aí. Você sonhou com... Fala. Não. Vocês são picaretas, vocês estão querendo ganhar tempo. Mas eu não quero, não é tempo não. O negócio é o seguinte, eu quero saber. E aí os caras falam, ó, lá no verso 10, os astrólogos responderam ao rei, não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, a um encantador ou a um astrólogo. É impossível cumprir a sua exigência. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o seu sonho, e os deuses não vivem entre os mortais. Esse foi o veredito final. De astrólogos, sábios, mestres e tudo mais. Não tem, gente, não tem como saber. Só os deuses sabem disso. E não tem deuses vivendo entre nós, entre os mortais. Aí o rei ficou bravo pra caramba, ficou furioso, ficou macho pra caramba, bateu no peito, falou, quem manda nesse negócio aqui sou eu. E se não me disser o que eu sonhei e fazer a interpretação, vai morrer todo mundo. Nabucodonosor ficou furioso, ao verso 12, com todos os sábios da Babilônia, falou que todos fossem executados. E o decreto do rei foi para todo mundo, ó, todos os sábios vão morrer, todo mundo vai ser executado, já que ninguém sabe o que eu sonhei, nem me dá uma interpretação do sonho. E esse decreto chegou também para o Daniel e para os amigos. Os caras, estagiário de escravo, tinha acabado de entrar na empresa, e já chegou o decreto, ó, vai estar todo mundo morto, não é só demitido não, porque lá na época você não demitia, você matava. Demissão é morte, ok? Então você não vai ser mandado embora, você vai ser só morto. Entendeu? Não tem esse negócio, vai ser mandado embora. Não, você não perde o emprego, você morre, é diferente. E aí esse decreto chegou para o Daniel, e aí o verso 14, quando o Arioque, que foi o comandante da guarda, veio para matar o Daniel, né, dirigiu-se a ele com sabedoria. O Daniel falou com ele com sabedoria, pera aí, que essa espada, onde é que você vai com isso, rapaz? Vamos conversar, vem aqui, não seja tão apressado. Como é que você chega assim e já vem me matando? Não, calma aí, vamos entender por que você quer me matar primeiro. Eu acabei de entrar na empresa,
você já chega, né, para passar Não, calma aí. Vamos sentar, vamos trocar uma ideia. Por que o rei publicou esse decreto? E aí o Arioque contou, porque nenhum dos sábios foi capaz de interpretar e tudo mais. E aí o Daniel falou, não, peraí, vamos devagar. No verso 16, Daniel foi ver o rei imediatamente e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Então ele chegou no rei e falou, segura aí, Nabuco. Vou resolver o seu problema, só deixa eu dormir uma noite. Né? Já que você sonhou, deixa eu dormir uma noite também para eu poder resolver o seu problema. E aí o que ele faz? O nome dele agora não era Beltesazar, que era o Bel, que não sei o que, nada, não é nada disso. Eu sei quem eu sou Daniel, e meu juiz não é o Bel, não é o Marduk, não é Acu, meu juiz é Deus. E aí o que ele faz? Lá no verso 18, no verso 17, em seguida Daniel voltou para casa e contou aos amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Ou seja, galera, é o seguinte, saiu um decreto lá, está rolando uma circular na empresa, que o Nabucodonosor vai matar todo mundo, vai passar a régua geral. Se a gente não falar para ele o que ele sonhou e interpretar o significado do sonho. Verso 18, pediu que suplicassem a Deus dos céus, que tivesse misericórdia dele, lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. O que você faz quando você tem um problema na sua empresa? Você dá chilique, vou para o RH, vou lá no RH reclamar. Por quê? Estão querendo me matar. Você discute, você briga, você esperneia, você faz um monte de coisas que não deveria. Por quê? Você está lá, mas você não é dali. Você está trabalhando em uma empresa, mas você não é daquela empresa. Quem é o seu juiz? É o seu chefe, o RH ou é Deus? Quem é que te mantém naquele lugar? Deus. Se você tem um problema ali, a quem você vai recorrer? Deus. E eles não iam perder o emprego, eles iam perder a vida. Então o que a gente faz? Vamos falar com Deus. Se o Senhor nos permitiu mudar os nossos planos, nós tínhamos um plano quando estávamos em Judá, sofremos uma derrota terrível. De um dia em que éramos a realeza, nos tornamos o escravo da realeza. E nós cremos que o Senhor tem um plano na nossa vida. E as coisas estão difíceis, Senhor. Estão ameaçando a nossa vida, a nossa existência. E só o Senhor pode nos livrar. Verso 19, naquela noite, não durou uma semana não, irmão. Naquela noite, por isso que eu falei, ele foi lá e falou assim, dá uma noite para eu dormir. Para você ver se eu não falo esse negócio aí para você. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. O problema era urgente. E ele pediu, me dá um tempo, que eu vou responder a você. O que você sonhou e o que significa. Naquela noite, Deus revelou a visão a Daniel. Por quê? Porque Daniel sabia quem ele era. Daniel sabia a quem ele servia. E aí o que acontece? Daniel louvou ao Deus dos céus. Aí eu gosto dessa parte de Daniel. Louvado seja o nome de Deus, para todos sempre, pois a Ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos. Ele remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Ele revela coisas profundas e misteriosas. E sabe o que está escondido nas trevas. Embora ele seja cercado de luz, eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos e revelaste o que o rei exigiu. Olha que oração de reconhecimento da grandeza e da sabedoria de Deus. Daniel não se considerava sábio, ele sabia que a sabedoria que ele tinha vinha de Deus.
Ele não se considerava poderoso, mas ele sabia que o poder vinha do Senhor. E aí ele vai, depois ao encontro, né, de Nabucodonosor. E aí o rei disse para ele lá no verso 26: você pode mesmo dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? E aí Daniel podia bater no peito e falar: eu sou o cara, mano. Você está falando com quem? Sou eu, mano, que eu estou aqui. Né? Adolescente, irmãos. Um adolescente podia se encher de orgulho e de vaidade. Bater no peito e dizer: quem, né? Eu sou o cara, manda em mim que eu resolvo. Não. Olha o que Daniel respondeu no 27. Não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. E aí ele vai fazer ele vai dizer qual foi o sonho. Ele sonhou com uma estátua grande, né? E essa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha o peitoral e braços de prata, tinha um quadril de bronze e tinha as pernas de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro e barro. Esse foi o sonho que ele teve. Aí você imagina a cara do Nabucodonosor, né? Rapaz, mas é verdade mesmo, foi isso aí. Foi essa estátua aí que eu sonhei. Mas eu não entendi nada dessa estátua. O que ela quer dizer? E ele acabou com assim, abertona, assim, com cara de bobo, né? Olhando para o Daniel. Aí o Daniel vai e faz toda a interpretação. Aí nesse pedaço aqui, né, de 31 até o verso 45, ele vai dizer qual foi o sonho e o que quer dizer esse sonho. E aí o Daniel diz: olha, a cabeça de ouro representa a Babilônia, que está reinando hoje. Essa Babilônia, ela vai reinar até o ano 539. Ela vai ficar no topo até o ano 539 a.C. Depois vai vir o quê? Essa parte do peitoral, que é de prata, ela representa o Império Medo-Persa. Os persas vão derrotar os babilônios e vão assumir como a nova potência. E eles vão reinar de 539 até o ano 330 a.C. Depois o quadril, que é de bronze, representa a Grécia. A Grécia vai reinar de 330 até o ano 63 a.C. E aí depois o que? As pernas que são de ferro e os pés que são ferro e bronze e barro misturado representam o Império Romano. O Império Romano começa a reinar a partir do ano 63 a.C. O que isso quer dizer para nós, né, quando a gente observa isso? Quer dizer que existiam impérios que eles iam diminuindo o valor dos metais, né? O ouro, a prata, o bronze, o ferro, barro. Diminuição de metais, diminuição dos metais, mas ao mesmo tempo um aumento no tempo de poder, porque o tempo de um para o outro foi só aumentando. Dos babilônios para os persas, eles tiveram aí de 539 a 330. Aí de persas até a Grécia, de 330 até o ano 63. E de 63 em diante, até aproximadamente 1000 anos, aí, um bom tempo, Roma. Essa foi a interpretação dele, ou seja, hoje vocês estão no poder, mas vocês vão cair para os persas. Eles vão assumir como um novo império, mas eles também vão cair para o Império Grego. Os gregos também vão cair para o Império Romano. Mas aí existe um detalhe. Quando nós olhamos lá no capítulo 2, no verso 44, diz assim: enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá eternamente. Esse é o significado da pedra cortada da montanha,
mas não por suas mãos, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Ele está falando da pedra que será rejeitada pelos construtores, que será a pedra fundamental do estabelecimento do reino de Deus, uma pedra reconhecida como Jesus Cristo. Esse reino vem para derrubar Roma e estabelecer um reino eterno. Esse é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, Ele não dá apenas conhecimento, inteligência, sabedoria àqueles que obedecem e permanecem firmes nos seus propósitos de obediência, de princípios e valores aprendidos que são do reino. Mas Ele também dá um rei para nós, um rei que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, que vive de eternidade em eternidade, um rei que vai reduzir a nada todos os governos, todos os impérios que nós já vimos na face da terra. Todos eles juntos serão comparados a nada diante do reino estabelecido por Jesus Cristo. E quando Daniel revela isso, o cara vai de estagiário a escravo a top dos tops na empresa. Sabe aquele negócio, aquilo que aconteceu com José do Egito? Revelação de sonhos, intimidade com Deus, não trair Deus independente das circunstâncias. Se é a mulher do Potifar que quer deitar comigo, eu saio correndo dela. Não importa se vão falar que eu sou homossexual, que eu não gosto de mulher ou qualquer outra coisa, não importa. Por quê? Porque eu sei que não é isso que vai definir quem eu sou, mas é o meu Deus. E se eu me deitar com ela, que é uma mulher casada, eu vou adulterar e eu vou envergonhar o meu Deus. Não importa se eu estou numa faculdade onde eles comem A, B ou C, se eles passam um ano inteiro fazendo, 3 anos fazendo festa, indo tomar cervejinha no boteco, fazendo baladinha de sexta-feira, se eles tem um linguajar estranho, complicado, falam de uma fala ruim que afeta a minha própria índole, o meu coração, que dói nos meus ouvidos ouvir aquelas palavras. Não importa onde eu esteja, eu não sou dali. Eu estou ali por uma necessidade. É necessário que eu esteja numa faculdade, para quê? Para aprender, para conhecimento, mas eu não posso deixar que isso diga quem eu sou. Eu não posso perder a minha identidade no meio de um povo que é corrompido, que a própria palavra diz que nós somos chamados para ser luz. E Jesus ora: Senhor, eu não sou do mundo como eles não são, e por isso o mundo os odeia. Por isso que é perseguição, por isso que é chacota, por isso que é rejeição. E nós precisamos aprender a viver com essas questões. Por quê? Porque nós não somos daqui, mas nós estamos. E enquanto estamos aqui, nós fazemos amizades, irmãos. Por quê? Quando ele diz, olha, eles não são deste mundo, mas eles estão no mundo. Então que o Senhor não os tire do mundo, mas que os livre da influência do maligno nas suas vidas, nos seus corações, para que os princípios e valores deles não sejam corrompidos. Guarda eles, Senhor, que o Teu Espírito Santo cele o coração e a mente deles, os ouvidos e os olhos, para que eles não sejam atingidos e venham a colocar em dúvida o amor que o Senhor tem por eles. Que eles permaneçam firmes e continuem dando testemunho do Senhor, assim como eu dou testemunho do Senhor, Pai. Essa é a oração de Jesus, que a palavra que eu dei a eles, que ela santifique o coração e a mente deles dia após dia. E não importa se é só se é na faculdade, mas é também no trabalho, irmãos. Ah, pastor, eu tive que fazer um negócio lá que, se eu não fizesse, eu ia ser mandado embora. Que fosse mandado embora, mas que não negocie os seus princípios e valores. Eu já passei por questões assim. Minha esposa sabe muito bem, eu quase perdi um baita emprego uma vez, porque queriam que eu fizesse algo que ia contra. Ah, mas se a gente fizer essa alteração aqui, a gente vai ganhar 27 mil por mês a mais. É só fazer isso. Mas isso aqui está errado. Não, mas você vai fazer. Eu falei, não vou fazer. E tinha um detalhe, só eu sabia fazer. E aí minha chefe conversou comigo e tal, e falou, e não sei o quê. Falei, não vou. Mas
corre o risco dele mandar você embora. Eu falei, que mande. Não vou negociar. Não tem negócio, isso é errado. Aqui para vocês isso quer dizer vantagem. De onde eu sou, isso quer dizer pecado. E eu não negocio com pecado. Foi um perrengue, irmão. Foi um mês de muita oração. Permaneci firme. No fim das contas, o chefe da minha chefe chamou nós para conversar lá. Vamos trocar uma ideia aqui. Não, porque eu queria isso. Aí eu falei assim, peraí. Aí eu fiz um levantamento geral do negócio. Eu falei assim, ó, você não precisa fazer isso aqui está errado. Por quê? Porque se você olhar lá atrás, existe um furo que está acontecendo aqui, ó. E isso aqui é um problema que não é deles, é nosso. Aí naquela hora ele ficou, sabe aquela coisa assim? Eu fico agradecido porque você encontrou um problema que estava acontecendo. Mas eu estou com muita raiva de você, porque eu ia ganhar muito dinheiro. E você não vai fazer. No fim não foi feito, porque eu não fiz. Eu também não fui mandado embora. E no fim das contas a minha chefe ainda se converteu ao Senhor. Por quê? Por testemunho, irmãos. Não importa onde você está, você tem que saber quem você é. Você tem que saber o Deus que você serve. Você tem que entender que existem coisas na vida que a gente não negocia. Nós não negociamos o Evangelho, nós não negociamos a palavra de Deus, nós não negociamos com o pecado. Então, quando você estiver no seu trabalho, no seu emprego, tiver situações difíceis, me colocaram numa sinuca de bico lá, eu tenho que fazer um negócio, senão eu vou perder o emprego. Avalia se aquilo ali vai contra os seus princípios e valores. Porque se for, toma cuidado com o que você vai decidir. Toma cuidado com o que está em jogo. É o nome de Jesus que você está representando ali, irmão. É um testemunho que você está dando. E não é só para o seu chefe, é para todo mundo. E através da sua vida, muitas pessoas vão se fortalecer. Eu não vou continuar porque tem muita coisa aqui ainda, irmãos. Mas em casa você vê lá o exemplo dos meninos, né? Você vê que do verso 46 até o verso 49 do capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele vai lá e dá uma ordem. Ele se curva diante de Daniel, o rei. Por que ele se curva? Qual foi a fala dos magos? Só os deuses podem fazer isso. E não tem deuses vivendo entre nós. O que veio na cabeça do Nabuco naquela hora? Que Daniel era o quê? O Daniel era o próprio Deus diante dele. Era um Deus servindo um outro Deus. Então ele, o rei, se prostra diante do Daniel. Ele é escravo, hein? Estagiário de escravo, promovido. Ô estagiário, vem aqui. Eu preciso me ajoelhar. Você é o cara. Você é top dos tops. Você é, né? Coraçãozinho pro Daniel. O cara se prostra ali por Daniel. E ele ordena ao povo todo que oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente, seu Deus é maior de todos os deuses, Senhor dos senhores, revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. E aí o que ele fez com o estagiário? O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. O cara entrou como estagiário, depois de uma noite de sono, você viu? A palavra do Senhor não fala que Deus dá aos seus enquanto eles dormem? Estava falando para a Cláudia esse dia que tem um irmão lá, o irmão Jaziel, que ele é lá de Arujá, dos Jovens da Verdade, que ele fala que quando eu estou com muito problema, irmãos, eu tenho que dormir até mais tarde, porque Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Ele só precisou de uma noite de sono tranquila para poder revelar o problema. E de estagiário de escravo ele vai para governador e chefe de todos os sábios. E aí ele começa, né? Bem, já que eu fui a pedido de Daniel, quando nós estamos em lugares
que o Senhor nos coloca de destaque, não se esqueça daqueles que caminham com você. Quando Deus te colocar em posições de honra, não se esqueça daqueles que intercederam junto contigo. E Daniel não se esqueceu. O que ele fez? A pedido de Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abdinego, que eram os irmãos lá dele, Ananias, Misael e Azarias, foram chamados para cuidar de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte. No momento de dificuldade, todo mundo ia morrer. Ele não recorreu a contatos, ele não recorreu ao rei, ele não recorreu a governador, ele não foi no RH da empresa reclamar e fazer escândalo. Ele foi àquele que é o dono da vida dele. Ele foi buscar o Senhor e não foi sozinho, ele foi junto com os irmãos. Irmãos, me ajudem em oração, porque se você não me ajudar, nós estamos tudo lascados, nós vamos morrer. E todos juntos em oração intercederam ao Senhor, e o Senhor revelou, o Senhor agiu, porque nós servimos a um Deus que não só ouve, mas um Deus que age. E Ele revela sonhos e visões, coisas que os próprios sábios disseram, só os deuses podem dizer isso. Ninguém nunca pediu algo semelhante. E os deuses não moram conosco, não moram com... E Daniel, quando ele revelou aquilo, quando ele revelou o sonho, ele poderia ter dito, eu revelei, não. Não tem sábio, não tem mago, não tem encantador, não tem adivinho, não tem ninguém que consiga, mas tem um Deus. Tem um Deus que revela segredos, sonhos e faz revelações sobre eles. E é esse Deus que eu sirvo. E aí ele disse o que ele sonhou, deu o significado do sonho, e ele fez com que o inimigo, o ímpio, aquele que era o seu malfeitor, era o seu dono, ou pensava que era o seu dono, fez com que ele caísse por terra, se ajoelhasse diante dele, reconhecesse a grandeza do Deus a quem Daniel servia, e colocou Daniel de estagiário de escravo a governador de toda a província da Babilônia, de escravo de estagiário de escravo a chefe de todos os sábios. E Daniel não permitiu que aquilo adentrasse o seu coração como orgulho, porque ele se lembrou daqueles que estavam com ele na caminhada, daqueles que passaram 3 anos comendo legumes salteadinhos com água com ele, e permaneciam fiéis em oração. São os irmãos de oração, são amigos de caminhada. Se eu vou levar os meus amigos comigo. A bênção não é só para mim, mas a bênção que o Senhor derrama na minha vida é para ser compartilhada com os meus amigos, com os meus irmãos. E Daniel chama os irmãos, amigos ali, e falou, vocês vão ficar trabalhando comigo aqui. Se eu sou o chefe, o governador, vocês estão comigo. Rapaz, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, Criador de tudo, de todos, que sustenta a nossa vida, a nossa família, sustenta a nossa existência na palma das Tuas mãos. Nós sabemos que nós não somos daqui, Senhor, mas nós estamos aqui, e o fato de estarmos aqui não quer dizer que nós devemos permitir que o nosso coração seja tomado por escuridão e trevas, porque nós somos chamados para ser luz em meio às trevas. E à medida que nós intensificamos a nossa relação com o Senhor, a nossa intimidade contigo, nós brilhamos na escuridão e a escuridão não nos vence. Nós rogamos ao Senhor Deus que a Tua palavra, ela não seja apenas uma ficção na mente e no coração dos Teus filhos, mas que nós possamos entender, Senhor, que essa palavra ela é real, ela é verdadeira e ela é para ser vivida um dia de cada vez nas nossas vidas. São planos e propósitos que o Senhor tem para aqueles com os quais se comprometem em obedecer ao Senhor, em viver uma vida debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. E a Tua bondade ela é manifesta a cada um de nós,
Nós podemos ver, nós podemos sentir, nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus todo-poderoso, que faz o que nenhum outro faz, assim como reconheceu o próprio Nabucodonosor. Ele reconheceu que o Senhor é o maior de todos os deuses, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, que o Senhor é um revelador de mistérios, que o Senhor revela aquilo que é oculto para qualquer ser humano, mas não está oculto aos teus olhos. Que aquilo que acontece conosco, seja em nosso coração e mente, não está oculto do Senhor. Que aquilo que nós fazemos em oculto, não está oculto dos teus olhos. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ter essa consciência de que quando nós negociamos princípios e valores para fazer parte de um grupo, nós estamos negociando a nossa intimidade contigo. Nós estamos negociando o nosso relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos colocar essa oração do Senhor como uma constante no nosso coração. Quando o Senhor diz: Pai, eu lhes dei a minha palavra. Eles não são do mundo, como eu também não sou, e é por isso que o mundo os odeia. Santifica-os na tua palavra, que é a verdade, Senhor. Eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Que em nome de Jesus, a tua oração, Senhor, seja o nosso viver diário. Que nós possamos nos lembrar dia após dia que nós não somos deste mundo. E que a palavra do Senhor guarde o nosso coração de pecar contra Ti. E nos ajude, Senhor, a converter os nossos inimigos em amigos, em irmãos. Que nós não venhamos a permitir que o orgulho tome conta do nosso coração, mas que nós venhamos a reconhecer, sim, Deus, que toda a bênção que o Senhor derrama sobre nós, ela também é para ser compartilhada com aqueles que são conosco. Ah, Senhor, nos ajuda a fazermos amizades, a viver os dias que nós vivemos nesta terra, neste mundo, a falar com pessoas, a tocar vidas e corações por meio do nosso testemunho de vida e das palavras que saem dos nossos lábios. Que pessoas vejam o Senhor Jesus em nós e a partir disso, Senhor, que elas sintam o desejo de conhecê-lo, de se aproximar do Senhor, de ter intimidade contigo. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter em mente que não podemos negociar quem nós somos. Não podemos negociar os princípios, os valores da Tua palavra, que repousa em nosso coração e em nossa mente. Nos ajuda em nossas fraquezas. Nos traz luz quando estivermos no meio de trevas e escuridão, Senhor, para que não venhamos a tropeçar. Que o Senhor vá à nossa frente com amor, com verdade, com justiça, com fidelidade, abrindo o caminho e criando oportunidades para que nós possamos testemunhar de Jesus Cristo, aonde estivermos, para quem for. Ó Senhor, que nós sejamos gratos por toda e qualquer situação em qual nos encontramos, que nós possamos entender que muitas vezes os nossos planos não são os seus. E quando de um dia para o outro as coisas mudam, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor continua sendo Deus. E nós continuamos sendo seus filhos e queremos continuar em obediência ao Senhor e à sua palavra. Que o teu amor, Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, o Filho amado, a graça de Cristo, as consolações e a comunhão do Santo Espírito repouse sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas e as nossas famílias, a cada dia da nossa existência, para que o Senhor seja glorificado. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.